Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Amadcast. E hoje estamos aqui, como sempre, com a Ana Paula Cunha, nossa querida vice-presidente, co-host deste podcast. Olá! Oi! E lembrando que estamos com inscrições abertas para o segundo congresso da AMAD, que vai acontecer no dia 26 de julho. As inscrições já estão abertas pelo Simpla. O primeiro lote já esgotou. Recomendo, porque já o segundo já está esgotando rapidamente. Então, não deixem de fazer as inscrições, pois realmente eu acredito que as vagas vão preencher muito rápido e mais antecipado do que a gente já tinha previsto. Exatamente. Então, não deixem de ir lá no Simpla, já faz logo as inscrições de vocês, para já o segundo lote, que ele já está bem vendido. Bem vendido. E assim, apesar de que quando a gente fala que faltam quase 2 meses, nós já estamos aí com quase 50% dos ingressos, então não deixe para a última hora. E hoje vamos tratar sobre stalking em condomínio, que é nada mais nada menos que as perseguições e constrangimentos em condomínio. E para falar sobre esse tema, estamos aqui com o nosso diretor de conteúdo e academia, Dr. Marcos Monteiro. Oi, Marcos, seja bem-vindo. Olá, Bem-vindo, tudo Marcos. bem? Vou me permitir, doutora Ana e doutora Elisa, cortar o doutora Claro. Sem formalidade. Em prol da informalidade, né, do nosso Amadcast. Sim, a gente está aqui hoje para bater um papo. Isso. E primeiro, né, ressaltar o prazer de estar aqui, né, sempre, né, mais um evento importante sempre da nossa associação. E assim, o Marcos tem sido, né, nessa gestão uma figura muito importante, muito atuante, produzindo muito conteúdo. Então, acesse o site da AMAD, jogue aí para vocês verem os artigos que estão sendo publicados lá no site da AMAD, porque realmente vale a pena. Parabéns, Marcos, pelo trabalho. Obrigado, viu, Elisa? Marcos, antes da gente entrar no tema, conta um pouco para todos que estão nos assistindo, ouvindo, sobre sua história, o porquê do direito imobiliário, até para as pessoas te conhecerem de perto. O direito, assim, desde criança, né? A vontade de fazer direito. Eu falo, assim, a parte da área do direito, muitas vezes, é a própria faculdade, os estágios que a gente faz, que acaba direcionando a gente de alguma forma. Ou então, e também, juntando a isso, também a paixão que a gente vai, né, pegando por alguma área específica. Eu sempre me interessei bastante pelo direito imobiliário. E ajudou bastante o fato, por exemplo, de eu ter feito estágio na época aí com um advogado que eu considero um grande mestre, Dr. Kênio Pereira, né, com quem eu aprendi muito. Que é referência também. Que é uma referência na área condominial, imobiliária, né? Aproveito para deixar meu abraço ao Dr. Kênio. E depois também uma oportunidade de estágio, depois trabalhando já como advogado, com o Dr. Flávio Filizola, também assim, um mestre da área imobiliária, com quem eu aprendi muito e tenho enorme gratidão. Então, assim, essas experiências, atuei em outros escritórios, mas principalmente com esses 2 advogados, juntando, né, o interesse que eu já tinha pela área imobiliária, acabou me encaminhando, né, para... Se apaixonou com o direito imobiliário. Vai ser apaixonante mesmo. Ah, sem dúvida, né? Acho que é uma paixão comum aqui. Né? Porque acaba assim, a gente pode falar pela nossa experiência. Tanto eu como a Elisa, a gente veio de uma outra área. Da mesma área, né? Trabalhista. E coincidentemente a gente foi para esse escritório, que é o escritório, inclusive, que você estagiou. E ali talvez o Kênio tenha esse dom de despertar, né? Foi a escola também. Em nós essa paixão pelo direito imobiliário, de atuar, porque realmente ele é muito atuante. Então acaba que foi direcionando, e você vê, né? Nenhum de nós 3 mudamos de área. É verdade. Então, legal, muito legal. E, Marcos, então, olhando aí para os condomínios e já entrando dentro do nosso tema, explica um pouquinho para quem está nos assistindo o que é esse termo, né, stalking. Como que isso é aplicado hoje dentro dos condomínios? Stalking, né, o pessoal tem usado essa palavra de origem inglesa, mas nada mais igual vocês, né, colocaram aí no início, que perseguição. Até um pouco antes de entrar na questão do condomínio, a questão do stalking, da perseguição, ela vem crescendo bastante. Até uma matéria do jornal Estado de Minas, na verdade do Portal Uai, né, como fonte aqui, a jornalista Larissa Figueiredo,
foi dia 22 de maio agora, uma matéria recente falando que cresceu em 40% em Minas os casos de stalking, de perseguição. Há pouco tempo nós tivemos aí também, né, tornou público, aí saiu nos jornais a questão de uma perseguição ao médico, e por coincidência agora, né, também, uma série recente aí da Netflix até fez um certo, né, eu ainda não assisti. Um certo sucesso, Bebê Rena, que fala também de perseguição. E em 2021, foi a lei 14.132, ela acresceu ao Código Penal o artigo 147A, né, que nós estamos falando aqui em perseguição, mas que define o que é perseguição. Eu até me permito aqui ler o artigo, Sim, que eu acho, questão de conceituação, é o artigo 147A do Código Penal, que fala o seguinte: é perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Trazendo isso para o universo dos condomínios, né, e obviamente, né, dentro de cada, né, com as suas devidas proporções, a gente tem percebido bastante casos de perseguição, tanto do síndico, às vezes em relação a um ou alguns moradores, quanto também em relação a moradores, perseguição ao síndico. Ou a outros moradores. Ou a outros moradores. No caso do síndico, por exemplo, não raro, eu já peguei alguns casos no escritório, né, pessoas, condôminos que nos procuram, do síndico que, por alguma razão, começa a realmente perseguir algum morador, aplicando multas por atos que ele não fez, ou por atitudes que não são consideradas infrações na própria convenção, criando situações para gerar constrangimento para esse morador perante os demais condôminos, enfim, tomando medidas de forma repetida, realmente entrando na esfera privada, né, de alguma forma tolhendo ali a liberdade desse morador. E, ao contrário, também, síndico, também casos de síndico que já nos procuraram, relatando casos de moradores assim, com reclamações infundadas, constantes, e de forma, assim, muitas vezes agressiva, intimidatória, muitas vezes assim, perseguindo o próprio síndico em redes sociais, né, às vezes em grupos de WhatsApp do condomínio. Então, assim, isso que a gente, né, guardado as proporções, a gente traz, né, que a gente tem entendido que essa perseguição, esse stalking, dentro do universo dos condomínios. Condominial. E é bem, assim, interessante também, porque eu acho que quando a gente pensa sobre essa situação, não é qualquer desentendimento ou uma situação ali, não pode ser confundida, às vezes é uma divergência, um desentendimento, alguma situação bem ponderada. Tem que ser uma coisa reiterada, né? Não, sim, obviamente, o fato de algum desentendimento, isso, né, isolado, isso é um conflito, isso é muito comum nos condomínios. E, obviamente, também, por exemplo, se um morador está cometendo diversas infrações, né, e o síndico age de forma fundamentada, se ele aplicar 10 penalidades a esse morador, se justificado, obviamente isso não constitui perseguição, constitui simplesmente o fato do síndico estar exercendo de forma correta o seu papel. Da mesma forma também que um morador, um condômino, reclamar diversas vezes da atitude da administração, se de forma fundamentada, ainda que de forma reiterada, também, né, não pode ser classificado como uma perseguição, um stalking. A questão toda é quando esse comportamento se dá de forma infundada, de forma agressiva, ou através dos meios inadequados, né? Uma exposição além do normal, ou do aceitável. Talvez assim, seria bom você detalhar
desculpa já te interrompendo, Claro. assim, quais são os comportamentos que poderiam ser caracterizados como um stalking? Porque divergir de ideias, isso é normal, a gente às vezes pensa de forma diferente, a pessoa tem o direito de fazer essa exposição e tá tudo bem. Ou alguém, reiteradas vezes, não cumpre as normas do condomínio, e aí tem advertência, multa, enfim, vão se aplicando as penalidades. Tem um histórico ali, né? Tem Da todo pessoa, de um procedimento, comportamento. né? Agora, assim, o que seria, por exemplo, até para as pessoas ficarem alertas, o que seria esse comportamento que poderia caracterizar um crime de stalking? Eu tenho, por exemplo, um caso específico de uma cliente que ela tomou já 5 multas, 5 infrações do condomínio, 2 por atos que ela não praticou, 3 por questões que nem são colocadas como, nem são consideradas um ato infracionário. Os funcionários do condomínio, ao que tudo aponta, a pedido do síndico, também ter agido de forma ríspida com ela, de forma indevida, né, parece que sob orientação do síndico, e tanto em assembleias de condomínio, como nas próprias comunicações, sempre que o síndico tem oportunidade, ele tenta ridicularizar, fustigar, gerar realmente um constrangimento para ela, de forma repetida, infundada. Está claro que é uma questão pessoal, né, e com medidas arbitrárias, autoritárias contra ela, sem nenhum amparo na convenção ou em qualquer norma legal, né, deixando claro realmente que é um conjunto de medidas persecutórias que ele vem adotando, às vezes até com a ideia de alguma forma, de repente, fazer ela até ir embora do condomínio. É uma forma, né, da pessoa desistir, desmotiva de morar. Vai gerando aquele desgaste, e a gente ouve casos assim de perseguição, seja porque não foi com a cara da pessoa, mas já vimos casos assim também, às vezes por opção religiosa da pessoa, pelo fato, né, absurdo, a essa altura do campeonato, às vezes pela opção sexual, até pelo fato... São vários crimes, então, né? Às vezes até pela pessoa, até por ser mulher, às vezes também. Eu já atuei só, já que o Marcos contou um caso, mas eu já atuei pelo condomínio, numa situação um pouco inversa. A pessoa alegava que ela sofria isso, foi até, inclusive, recentemente, alegava que ela estava sofrendo o stalking, né? Que ela está sendo ali perseguida dentro do condomínio, só que é um condomínio com vaga de garagem presa. Então, ela tinha 2 pessoas que ela prendia, né? Então, que a vaga de garagem dela prendia, e se ela estacionasse um pouco à frente, ela prendia mais alguns outros tantos condôminos, de entrar ali naquela, um prédio com a projeção das garagens bem complicada. E a partir dessa divergência de poder entrar e de sair, começou uma guerra dentro do condomínio, e na época o meu escritório foi contratado para fazer a alteração da convenção de condomínio para prever algumas situações, e a gente alterou também o regimento interno. Porém, não estava tendo reiteradamente uma situação de perseguição. Era porque a postura dela de travar, e aí ela sempre alegava essa situação. Quando eu entrei, a situação já estava bem agravada. E ela estava com uma advogada, e que a advogada instigava ali para o stalking. Enfim, só que a situação estava tão assim, que no dia de fazer a votação para a alteração da convenção de condomínio, ela já tinha feito várias notificações e várias questões, e aí, no momento de fazer a votação, eu cheguei perto dela, falei, você quer constar alguma coisa em ata? Essa menina deu um escândalo dentro da Assembleia, e falou assim, eu queria constar em ata que a advogada do condomínio está me coagindo, sendo que eu quis, porque estava, enfim... Mas logo depois também ela saiu do prédio, mas não tinha ambiente, né? Um prédio. Não, existe muito casos também que a gente chama de psiquismo, né? A pessoa já tem uma mania de perseguição. Acha que tudo é com ela, sobre ela. Já fui procurado também por algumas pessoas, olha, eu estou sofrendo perseguição. Aí você vai ver, não é ao contrário, é ela que está perseguindo e criando diversas situações,
né? É muito complicado. E às vezes moradores com excesso de reclamação infundada, né? Que isso também gera até dano moral, né? O síndico, a própria administração pode tomar alguma providência, né? É um abuso de direito, né? Mas eu acho importante, Marcos, aí nós como advogados, a gente também refletir, né? No momento de você orientar e saber também peneirar o que a gente vai levar para frente como perseguição dentro do condomínio e o que efetivamente não é. Porque eu acho que quem está muito envolvido dentro do conflito, às vezes tem uma visão distorcida do que está acontecendo, porém, cabe a nós. E eu acho que isso aí é uma discussão que a gente tem que trazer sempre à mesa com os advogados que atuam dentro da área, porque muitas vezes não é perseguição. E cabe a gente falar para o cliente, olha, isso não configura, olha, isso aqui não está acontecendo um crime, porque senão a gente fomenta dentro do condomínio uma situação como se o crime acontecendo o tempo inteiro, e não é, às vezes é um comportamento reiterado que está equivocado e precisa ser analisado, enfim, a pessoa precisa mudar, ou da administração ou do próprio condomínio, ou de morador com moradora, enfim, porque às vezes quando tem um conflito qualquer coisa às vezes é uma coisa passada, que aconteceu, eles desentenderam por alguma razão em alguma situação, e aquilo perdura, e qualquer coisa que a pessoa faça, ou tá errado, ou fica, né, com aquele estigma de que tem alguma coisa. Gera uma rixa, né? E muitas vezes não é. Às vezes é um comportamento correto, tem que ser aplicada a advertência, a gente tem que analisar. Você utiliza alguma técnica, ou na conversa mesmo, durante a consulta, você já vai observando ali, da forma como o cliente te relata, você já consegue identificar, ou você precisa ter mais elementos de conversando com os outros moradores? É o que você bem colocou, né? Vocês estão colocando bem, é aquela velha máxima, né? O primeiro juiz da causa é o advogado, né? Cabe a gente fazer essa análise. Em relação a essa conversa com outros moradores, e até dentro do que você colocou aí de forma muito correta, muitas vezes também até por coisas passadas, você percebe ali dentro do condomínio que o diálogo quebra, né? Um canal de diálogo entre as pessoas, e muitas vezes, e esse eu acho um papel importante do advogado, acho que ele pode, a princípio, até atuar como mediador. Muitas vezes o que falta para as pessoas dentro de um condomínio é simplesmente sentar, voltar a conversar, né, a parar algumas arestas. É verdade. Né? Então, o diálogo é importante. Muitas vezes eles não estão conseguindo ter um canal de comunicação. Mas normalmente, quando me procuram, obviamente, olha, porque é muito importante, no caso, realmente, quando há um comportamento persecutório, de parte a parte, você registrar, né? Seja através de uma notificação extrajudicial, você ir criando lastro, né? Ou se for por parte do morador, e se ele estiver agindo de forma indevida, aplicar a infração para ir criando aquele lastro, até, de repente, se chegar num momento extremo, haverá um boletim de ocorrência, enfim, para a gente poder fazer essa análise, realmente, os episódios que ocorreram, se realmente pode ser caracterizado como uma perseguição ou não. Mas, assim, muitas vezes a pessoa me procura, eu falo, olha, tem alguma coisa registrada? Não. Mas, assim, a gente consegue, alguma pessoa testemunhou isso, por exemplo, lá no condomínio. Olha, ninguém no condomínio gosta de mim. Aí você já começa, estranho. Sim, né? São indícios, né? Mas por quê? Quem que te apoia, né? Eu acho que assim, para os advogados que estão, perguntar, né? Mas assim, quem está do seu lado? A gente faz investigativo, né? É investigativo. Eu, por exemplo, gosto muito de tentar um diálogo com o síndico, com a administração, se o prédio, né? Se o condomínio tem jurídico, para tentar, olha, né? Porque às vezes conversando com colegas é mais fácil. Olha, vamos sentar, será, né? O que está acontecendo? Porque muitas vezes o próprio colega, né, fala, olha, isso é uma questão antiga e abre mesmo, é verdade. Acaba abrindo. Então, assim, Marcos, sintetizando, até para quem está nos escutando, assistindo, acaba que a gente tem muitos jovens advogados e às vezes eles fazem os atendimentos, eles têm muitas dúvidas. Então, assim, quando você faz o atendimento e percebeu, realmente há um crime de stalking, aí você já começa a orientar, ou pelo morador, ou pela própria administração, os passos para caracterizar e aí ter esses registros.
através do boletim de ocorrência, das notificações, seriam esses caminhos? Se você puder detalhar quais, que você, óbvio, você não vai esmiuçar tudo, mas assim, as principais atitudes do que deveria ser feito para ter isso tudo bem caracterizado. Normalmente quando a pessoa me procura, algumas delas já trazem o print de conversa de e-mail, de WhatsApp, o WhatsApp do grupo do condomínio. Normalmente já tem alguma coisa ali, troca de e-mail com a administração. A maioria das pessoas que me procura, na verdade, até o morador, o condômino. Pelo menos assim, profissionalmente, que eu tenho atuado mais, em que pese já atuei para síndico também com esse problema. Assim, no caso, por exemplo, do morador, uma das primeiras coisas que eu faço, assim, e oriento a fazer, né, a gente tendo sido convencido de que realmente tem um problema ali, é enviar uma notificação. Né? Pode parecer básico, mas assim, eu acho importante, não só para registrar, para já começar a fazer, né, formalizar esses registros, mas também porque muitas vezes pela resposta do condomínio, você também já sente ali o ambiente, a temperatura, né? Se às vezes uma resposta ríspida ou mais amistosa, diálogo, você né? Já começa meio que perceber em que campo você está. Que terreno você está pisando. Que terreno você está pisando. O tamanho da guerra que vem pela frente. É verdade. Normalmente, assim, se a pessoa tem testemunha, eu gosto de conversar com as testemunhas. Até porque, às vezes, a pessoa já, quando procura um advogado e realmente está sofrendo esse problema, ela já está com o emocional bastante carregado, abalado. Então, se é bom você também, se ela tiver testemunha, você conversar, né? Outros moradores do prédio, enfim. Outras pessoas que às vezes têm até uma isenção de ânimo maior para poder passar realmente o que está acontecendo. E, assim, uma conversa, eu sempre acho importante também uma conversa, igual eu falei, com a própria administração, com o síndico, né, porque às vezes pode ser um problema de lado a lado também, mas assim, configurando realmente a perseguição, normalmente até acontece o seguinte, se realmente está acontecendo a perseguição, por exemplo, a administração vê que a parte arrumou um advogado, eles tendem a recuar um pouco. Aí muda o comportamento. Isso de certa forma é natural. Mas aí, se você, durante um tempo, né, o que eu falo assim, ir maturando, você começa a ir o advogado nas assembleias para ir sentindo. Obviamente, se acontecer atos, né, ainda mais a gravidade do ato, aí realmente fazer um boletim de ocorrência, até chegar um momento realmente que eu acho que não é o ideal. O advogado, na verdade, não gosta de ajuizar a ação também, né? Acho que para a gente, profissionalmente, o melhor é você... Sim. Eu sempre achei o trabalho extrajudicial muito melhor, mais rápido, menos desgastante para todo mundo, resolve rápido ali. Mas chegando a um ponto, né, da impossibilidade, aí realmente, né, recorrer ao judiciário. Me veio assim na cabeça, você falando, às vezes, e a pessoa fica abalada. Quem está sofrendo, né, ela está abalada. E às vezes a pessoa, inclusive, algumas a gente sabe que faz tratamento com psicólogo ou psiquiatra. Aí é curiosidade minha mesmo. Já chegou ao ponto assim de você, dependendo da situação e da gravidade, de chegar a conversar com esses profissionais também para tentar ver o tanto que essa pessoa está emocionalmente abalada, psicologicamente abalada, né? Ou não teve ainda? Quando você falou assim, eu falei, não, deve ter tido alguma situação, talvez, assim, nesse sentido. Eu tive um caso que a pessoa me procurou, mas a narrativa parecia tão exagerada, mas tão exagerada, e realmente era verdade. Olha. Mas parecia tão exagerado, assim, e acaba que talvez, né, a gente tem que assumir, pode ser, às vezes, até um preconceito nosso. Ela fala, até isso, olha, questão de psicologicamente eu já venho afetado por outros problemas. Tomando medicamentos. Você fala, será realmente? Que o problema é esse? O que não está tendo, às vezes, uma dosagem maior aí do que realmente está acontecendo. Aí, nessa oportunidade, eu procurei, como ela me deu essa liberdade, eu procurei e vi que realmente era um problema, estava ocorrendo ali. Era realmente uma perseguição de um síndico contra um morador. A moradora. A princípio, assim, não tinha nenhum motivo aparente ou anterior.
foi realmente assim, algo psicológico para do síndico, não gostou dela. E aí começou a perseguir. E é o ambiente da casa, a pessoa fica, de certa forma, tudo que é dentro, incomodada. Porque no dia a dia, assim, já né, acho que a vida de todo mundo, a gente já é uma luta, né? E a casa da gente é um lugar que a gente chega, quer ter paz, descansar, né? Às vezes de um dia inteiro aí de tantas lutas aí, né, pela vida. E você chegar em casa, um clima ruim, igual pessoas me relatavam, olha, quando eu chego em casa eu fico nervoso. Aí realmente pode desenvolver ansiedade. Sim, sem dúvida. A minha paz é quando eu estou fora de casa. Sim, a gente já viu, né, várias tragédias acontecerem dentro de condomínios. Então, assim... Não, casos de pessoas assim, com medo físico. Aí até um caso de um síndico, por exemplo, estavam morrendo de medo de ser agredido e querendo renunciar. Aí já envolve a família, querendo mudar do prédio. Porque já gera ansiedade para ele, para os filhos, para a esposa. O ambiente todo familiar ali é afetado. Fica todo contaminado. E isso acaba, e mesmo às vezes sendo um síndico contra um ou outro morador, por incrível que pareça, acaba afetando todo o condomínio na maioria das vezes. E olhando, né, e entrando um pouco para que essa situação ela fique bem regulamentada, ter as normas atualizadas, né, fazer a alteração da convenção, fazer o regimento, prever ali qual que é o procedimento para aplicação de multa, qual que é o procedimento para reclamações, porque esse tipo de coisa também, ele tanto obriga o síndico a seguir procedimentos, quanto também os condôminos sabem o que vai acontecer. Elisa, isso é uma questão que eu me bato sempre. Eu acho que se todo condomínio tivesse uma convenção atualizada e boa, um regimento, de alguma forma amenizaria muitos conflitos. Infelizmente, muita coisa que a gente vê assim, são condomínios com convenções antigas, desatualizadas, ou então convenções assim, aqui não vai nenhuma depreciação aos colegas de construtora, mas aquela mais seca, né? Mais seca, padrão, né, que as construtoras usam ali na convenção, mas assim que não está tão direcionado para o perfil daquele condomínio, porque às vezes mas assim, pensando pelo construtor, ele usa uma coisa bem básica. E aí o momento de adequar que eles vão fazer é realmente quando eles tomam posse do imóvel e vão adequar a realidade deles, que aí é a importância de fazer a retificação. E muitos deixam, você vê convenções que, assim, básicas, até a hora que a gente pega não tem quase nada. Eu mesmo muito básico. Eu estou com um cliente, assim, um condomínio de alto padrão, ali de luto, mas com a convenção de 1990. Assim, desatualizada em relação ao... É o que mais... acontece muito, né? E eles estavam até, a síndica, a pessoa até bacana me procurando, porque nós vamos fazer obras aqui, narrando o que ia fazer. Eu falei, olha, a melhor obra que vocês podem fazer aqui é a convenção e o regimento interno. Melhor do que qualquer parede que vocês venham erguer. Que possibilita ela administrar e a gestão toda do condomínio de uma forma mais atual, mais flexível, porque às vezes tem umas que não tem nada, aí é omissão total, mas tem outras que não te engessa de uma forma que você não consegue avançar, né? A gente vê que tem convenções com coro altíssimo, superior a 2/3, então fica complicado. Não fica, e assim, e acaba gerando esses problemas que acabam desaguando aí muitas vezes, ou em perseguição, ou então que a pessoa acha que está sendo perseguida, tudo por falta, às vezes, de uma organização. E a gente vê assim, eu não gosto até de falar do síndico, porque eu acho que o síndico a maioria dos síndicos são abnegados, né? É uma tarefa, assim, não é fácil. Não Você é já fácil. Foi síndico? Não, nunca fui, não. Já fui eleita sem estar na Assembleia, mas declinei, mas não é fácil. Então, assim, eu sempre tenho muito cuidado para falar do síndico, mas a gente tem visto também muito síndico, que eu chamo de síndico ditador, né? Que não respeita a própria convenção do condomínio, parece que desconhece o artigo 1348 do Código Civil. A gente às vezes vê mesmo. Às vezes você vai conversar com o síndico, ele não, porque aqui era uma bagunça, eu estou pondo ordem na casa. Eu tenho uma aqui. Aqui eu mando mesmo, porque eu estou pondo ordem. Se não for assim, não funciona. Não vai funcionar. Às vezes até na intenção, né, de querer melhorar, mas sai trocando os pés pelas mãos. Eu sempre falo, gente,
síndico, segue o 1348, que ali não tem erro. Não tem erro, e segue a convenção e o regimento interno. Mas segue uma boa convenção e o regimento interno, exatamente. Eu acho que essa construção, né, e pensar também, refletir dentro do condomínio, quando a gente vai fazer uma reerradicação, conhecer o condomínio, né? Você escutar as pessoas, proporcionar que as pessoas possam enviar sugestões, até para você conhecer o histórico. Então, assim, fazer uma reerradicação sem você ler o histórico de atas, você não vai você não vai captar o que acontece, porque muitas vezes está embaixo do tapete, né? O que realmente acontece está... Quais são os conflitos mesmo. A gente pega ali pelas quando eu vou cuidar de fazer uma retificação de convenção ou fazer um novo regimento, assim, coisa que eu faço questão é de ir pessoalmente ao condomínio. Sim, conhecer. Você tem que ir, você tem que conhecer a estrutura física, importante. Você tem que conhecer aquele universo ali, não dá para fazer de forma... Não. Você acaba fazendo aquela questão padrão vai cair no que o consultor. E aí, muitas vezes também, assim, como a gente acaba sendo contratado pelo condomínio, óbvio, né, contratado pelo condomínio fazer o regimento, a gente ouve muito os síndicos e o conselho, mas escutar também os condôminos, isso é muito importante para que a gente dar essa abertura para os condôminos poderem opinar, sugerir. No final, quem vai decidir vai ser eles, o que vai ser mantido ou não. Sim. E assim, eu sou sempre o maior defensor de quanto mais conselhos tiver dentro de um condomínio. Obviamente a gente sabe que ao final a responsabilidade é sempre do síndico, né? Mas assim, até para evitar essa questão ou essa impressão que a pessoa está sendo perseguida ou não, no que você puder delegar, né? Essa parte, por exemplo, de aplicação de multa, criar uma comissão disciplinar, tudo para o máximo que você puder dar uma impessoalidade. Eu acho da figura eu acho que evita tanto da pessoa achar que está sendo perseguida às vezes, quanto da pessoa também perseguir o síndico, né? Achar que é só a figura dele. Às vezes o síndico está implicado comigo. Muitas vezes não é. Muitas vezes não é. É porque o síndico quer que seja cumpridas as regras do condomínio. Você, às vezes, que está errado. E aí, se esse comportamento é reiterado, não há uma perseguição, foi o que a gente falou lá do início. E aí, não, o síndico, ele me persegue. Não é que o síndico persegue, a gente tem que observar se você realmente tem esse comportamento ou não. Tendo o comportamento, não é perseguição. Aí, e volta, né, acho que ao final de tudo, volta no que, né, a gente estava falando. É o advogado ser o primeiro juiz da causa, né? Exatamente. Porque todo mundo que for te procurar vai falar que está sendo perseguido. Sim, e cabe a gente, né? Ponderar, até porque também atuar para quem não está dentro do seu direito é muito ruim, né? Você defender, ou então se chegar dentro da Assembleia e tem uma surpresa lá, você está achando que você está você está protegendo alguém e chegar lá, você descobre quem você está defendendo é um problema. Eu tive um caso assim... Eu vou ter contato né? Claro, não, a gente adora casos. Mas eu fui procurado por um morador narrando e contou uma história assim, que você ouvindo, você ficava indignado, né, desse morador. Não acredito que isso está acontecendo. Nossa, mas que absurdo, ele está sendo perseguido assim. E fui na assembleia do condomínio. Cheguei lá, eram senhores de idade, e eles me narrando os absurdos que ele fazia. Já aconteceu também. Ainda chegou eu lembro que chegou uma senhora, falou assim, ô doutor, você é tão educado, como é que você tem coragem de defendê-lo, de estar representando gente, acho que eu estou... no lugar errado. No lugar errado. Parece que a gente quer abrir assim e entrar. Não, porque tem pessoas, né, que tem essa há muitos anos atrás, né, eu atuei, a gente. Há muitos anos atrás eu atuei num caso que quando procurou, né, buscou assessoria jurídica, era um casal de deficientes, e aí, ouvindo a história no primeiro momento, você sabe, e aí me enviaram uma notificação muito pesada, e no dia da assembleia a gente descobre que a pessoa, o problema era, na verdade, assim, era criado ali por eles. É muito ruim, né? Então, porque né, a gente tem o instinto de vamos proteger a pessoa, realmente precisa de uma assessoria e precisa de um respaldo. Todo mundo e aí, quando você se depara com aquilo ali, a história que te contou não é bem essa, você fica sem chão. Você fica numa situação muito delicada. E aí é o seu convencimento. Porque para você depois conversar com o cliente não aceita, muitas vezes acha que você não está sendo combativo o suficiente.
Ou que você foi para o lado do condomínio. Você está agora a favor do condomínio. Não é a favor ou contra. É porque realmente a gente tem que realmente falar com o cliente. E ao final, inclusive, até para proteger o próprio cliente. Porque a pessoa sai trocando o pé pelas mãos, sai agindo como se estivesse correto. Vai só agravando a situação. Vai só agravando algo que lá na frente, né, vai acabar gerando. De certa forma é uma proteção, só que é uma proteção dele mesmo. E que às vezes a pessoa não aceita, né? Acha que você não está tomando não tomou as dores dele. Ou seja, ele está te pagando e você não está defendendo. Mas assim, chega um determinado momento também que você fala, olha, isso aqui, o senhor não tem razão. E a gente tem que falar. A gente tem que falar isso. E para a pessoa, normalmente, é dificílimo ouvir isso. Escutar, porque ela, na verdade, ela quer brigar. Ela contratou um advogado para brigar e para defender o que ela entende que é direito dela. Eu mesmo tive um caso que às vezes eu faço o seguinte também. Eu falo, olha, você não tem... Eu só falo, eu estou sendo perseguido, eu estou tendo problema no condomínio. Eu falo, olha, você não tem provas. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar 6 meses juntos, eu te dou umas... né, vamos ficar uns meses aqui para a gente ver, vai ter assembleia, eu vou, tudo que acontecer nesse período, você me reporta. E às vezes até nessa questão também de conversar com o síndico, a questão ficou... Você conseguiu amenizar, mas já teve caso da pessoa ficar... Parece que ela estava, na verdade, eu fui vendo depois que o intuito dela ela, na verdade, que era o problema. Então começou até a falar, não, tá errado, eles estão te convencendo, eles estão... Porque não aceita que ela está errada. Ela não é a vítima. Que ela não é a vítima. Bem, esse assunto a gente ficaria até amanhã, né? Porque são N casos. E sempre, né? Cada condomínio é sempre uma caixinha de surpresa quando a gente atua. Então, assim, ao longo da experiência, óbvio que a gente vai deixando o nosso feeling vai ficando mais apurado de quem é problema ou não. Nós temos, né, o nosso grande amigo aí, mestre na área de condomínio, Dr. Silvio Cupertino. Ele usa uma frase que eu acho muito engraçada e interessante, não sei se eu vou falar literalmente, mas ele fala que ele fala que em alguns episódios o diabo envia representante em alguns eventos e que nas assembleias de condomínio ele vai pessoalmente. Né? Verdade. Dependendo, né, a gente sabe, e eu percebo muitas vezes condomínios menores têm um conflito porque eles têm uma história ali já. Sim. Então, às vezes, tem muitos conflitos, assim, porque isso aconteceu, às vezes aconteceu há 10 anos. Sim. Há 15 anos e a pessoa continua levando aquilo ali. E a gente vai se desdobrando, né? E fora questões assim que, né, infelizmente estão ligadas à natureza humana e que a gente inveja. Qualquer coisa irrita, o jeito que a pessoa para o carro, toda vez que a pessoa para o carro assim, ou me fecha, sabe? São coisas que se vão minando ali no dia a dia. História que você contou da vaga presa. Sim, acho que como toda relação, às vezes, gera um desgaste ali. É o que eu falo, e às vezes esse desgaste acaba cortando a linha de diálogo, e às vezes você retomar esse diálogo, e esse pode ser um papel do advogado, e fica aí a dica para o advogado jovem, né, que eu acho que antes de pensar em ajuizar uma ação, tentar. Eu mesmo, nesse caso, eu sempre gosto, assim, profissionalmente, às vezes até de dividir a contratação. Falo, olha, vamos fazer uma contratação extrajudicial, a princípio, obviamente, por um valor menor. Se não der certo, se a gente não conseguir... Aí a gente vai para uma segunda fase. Eu faço muito isso, de fases, né? Então, fase vamos tentar resolver. Isso também acontece muito, que eu acho também que é bem interessante. Né? Porque a gente tem que resolver aquele conflito ali, ajudar a resolver. Então, melhor se resolver mais rápido, sem ação, melhor. Bem, Marcos, queria te agradecer por participar conosco. Eu que agradeço pelo convite. Não, e assim, é um tema muito pertinente, né, e muito atual. E é um tema também que demanda do advogado energia muito grande, expertise no assunto. Então, realmente, aí é estudar, entender como é que a jurisprudência está caminhando, entender como é que as decisões estão. E mais do que isso, né, conhecer a norma interna do condomínio. É sempre importante. Peraí, cada caso é um caso, mas pegar sempre, se a gente atuando pelo condômino, pede sempre a cópia do regimento, a cópia da convenção, entenda como é que são as normas internas, porque essas normas mudam, sim, elas são desenhadas de acordo com cada condomínio, e isso é bem importante. Sem dúvida. É fundamental.
Bem, já fica aqui o convite para você voltar com outro conteúdo muito interessante, um outro tema. Marcos está sempre publicando aí, trazendo conteúdo. Já fica aqui o convite. Inclusive, você está mais ativo aqui também conosco no Amadcast. E por falar em artigos, fica aí para os colegas da Amad que estiverem nos vendo, né? O convite também para que nos enviem artigos, né? Sim, a gente está aberto para isso, né? Então tem essa linha e essa possibilidade dos colegas publicarem. Afinal de contas, a Amad são de todos, né? É uma associação aberta e tá todo mundo que tiver disponibilidade de escrever, de enviar, de gravar, esteja conosco. Isso aí. Só nos chamar. Então é isso, gente. Lembrando que temos um episódio todas as semanas, quarta-feira, ao meio-dia, pelo Spotify e pelo YouTube. E é isso, gente. Então, Marcos, muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Pessoal, até a próxima. Até mais.